Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, não é? Programa ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, este horário da 1h30 da tarde, uma tradição, não é? Da discussão política, do debate dos assuntos importantes. Estão na pauta aqui da cidade, da região metropolitana, a discussão sempre em torno do desenvolvimento econômico, a recuperação econômica da cidade, da região, saúde, educação, meio ambiente, transporte, segurança pública, né? Os temas que fazem o nosso dia a dia e, claro, a discussão e o debate, o espaço sempre aberto democraticamente para a gente comentar e avaliar os temas, os assuntos de interesse nacional também, não é? Lembrando que de segunda a sexta-feira você confere a reprise, né, do ponto de vista aqui na Santa Cecília TV, sempre a partir das 20 horas, 8 da noite. Uma série de questões importantes, a economia, afinal de contas, está dando sinais de recuperação, é uma questão apenas temporária, final de ano, liberação do Fundo de Garantia por parte do governo, 13º aí, normalmente a segunda parte também sendo paga agora no final do ano, questão do Natal, enfim. Temos expectativa positiva para a virada do ano, para o começo de 2020, não temos, enfim, né? E uma série de assuntos importantes que a gente vai colocar em discussão, lembrando que a gente disse aqui várias e várias vezes durante o período em que estava sendo discutido no Congresso Nacional, né? Ou discutida, a reforma da Previdência, né? Várias vezes, a maioria das pessoas que passavam aqui para fazer essa análise eram favoráveis, como eu também, a que o Congresso Nacional fizesse a reforma por inteiro, envolvendo estados e municípios. Não fez, né? Agora sobrou para estados e municípios. A gente está vendo já a confusão que acontece na Assembleia Legislativa do Estado, a Justiça suspendeu o debate em torno da reforma, o governador ficou revoltado porque tem que resolver o assunto, enfim, só que ninguém quer perder absolutamente nada, não é, do que tem conquistado, está todo mundo com medo, todo mundo preocupado, brigas envolvendo deputados, bancadas, não é, as galerias da Assembleia completamente lotadas com os representantes dos trabalhadores do Estado, ou seja, uma confusão daquelas no Estado de São Paulo, que a gente sabe é o mais poderoso da nação. Imagine o que não vai acontecer com esses debates de reforma de Previdência pelos outros estados, pelo Brasil afora, que tem uma situação econômica absolutamente terrível, né? O Entrevista recebe hoje o Ronaldo Ferreira, advogado envolvido com a área do empreendedorismo aqui na cidade de Santos e colabora com a gente mais uma vez. Tudo bem, Ronaldo? Opa, boa tarde, Boturão, boa tarde aos amigos da bancada e uma boa tarde especial a todos que nos acompanham. Boturão, realmente você iniciou o programa com uma fala muito feliz com relação à questão previdenciária de estados e municípios, né? Você veja que São Paulo, o estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, é o estado que mantém aí os salários em dia, os benefícios previdenciários, as pensões em dia de todos os seus servidores, né? E está passando por um momento tão crítico na discussão dessa reforma previdenciária. Quiçá essa discussão, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde as contas públicas, em especial dos seus servidores, sejam da ativa ou aposentados, estão em estado catastrófico. Inclusive lá, os servidores lá articulam uma grande greve, inclusive da Polícia Civil lá do Rio Grande do Sul. Aí você pega isso para o estado de Minas Gerais, que também é extremamente crítica, caótica. Você pega Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro agora houve uma liminar judicial no sentido de se bloquear contas públicas do governo para pagar as empresas contratadas do governo do estado. Então você veja a dificuldade que se encontra esses estados. Então eu acredito que é uma questão extremamente tensa, lamentavelmente tensa, essa é a realidade, que poderia ter sido tudo isso concentrado já na grande reforma que nós passamos aí 9 meses nos debruçando sobre ela, que seria o momento oportuno. Ou seja, a tensão ela vai continuar, o que é lamentável, porque isso envolve questão de direitos adquiridos ao longo do tempo e que agora serão confrontados por uma nova ordem previdenciária nos estados e municípios, né? Então, teremos uma tensão, o que é lamentável. Muito bem, conosco também é o professor Iberê Cirna, sempre um especialista no marketing político, atento aí com as questões da cidade e do país, participa também com a gente. Tudo bem por aí, Iberê? Prazer. Tudo. É um prazer estar na companhia de vocês. Eu só queria acrescentar o que o Ronaldo falou aí. É curioso que nós estamos discutindo, mas não vejo discussão nenhuma dos congressistas, entendeu? De salário, de benesses. Eu não vejo nada. Eu vejo para o povo, né, Ronaldo? Para o povo está uma discussão. Funcionário público pode, vai mandar embora.
Mas naquela casta que habita Brasília, Militares ganharam um aumento. né? Aquela também. Verdade, bem lembrado. Ali não tem nenhuma discussão, não. Ali ninguém mexe, ninguém cutuca, não vai. Ninguém está aqui discutindo, não querendo discutir uma reforma que é necessária. O Brasil sabe disso. Agora, vamos colocar todo mundo no mesmo balaio da discussão. Não dá para ficar escolhendo quem entra e quem não entra. Lamentavelmente, aqueles que decidem não entram na brincadeira. E aí o Marco depois vai me ajudar. Como é a história do Marco? O Marco me falou a história do pirão é pouco, como é que é? Farinha é pouca, meu Farinha pirão é pouco, meu pirão primeiro. É o que está acontecendo no Brasil. Então, essa é uma coisa que me deixa tempo, preocupado. De fato. Isso ninguém discute. Agora, para baixo, eles discutem com uma facilidade, fecham, né? Fecham uma série de portas, as deles não. Está sempre aberto. Vai continuar pagando. Marco Santana na ponta, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões do Ponto de Vista, e a sua participação é sempre importante conosco. Tudo certo por aí? Tudo certo, boa tarde a todos. Iberestina, vou repetir mais uma vez, que já se tornou um mantra também, né? O Brasil é o país da farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou quem preferir, o Brasil é o país da meia entrada. Todo mundo quer pagar a metade da passagem ali, sentar na janelinha, e não se importa como é que vai fechar a conta para pagar o resto da passagem. E mais uma vez, na reforma da Previdência, vamos sentir os efeitos a médio e longo prazo. Quem realmente deveria ser reformado ali nessa reforma, os grupos privilegiados, não foi atingido, né? Militares, servidores públicos, principalmente do Poder Judiciário, não foram afetados. Ao mesmo tempo, os pobres, os miseráveis vão ser afetados, a maior parte não vai conseguir se aposentar, e também a conta sobrou para os estados e municípios, que também não vão conseguir aprovar uma reforma da Previdência que, a médio e longo prazo também, equilibrem as suas finanças públicas. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o mantra de todos os dias aqui no Ponto de Vista. A reprise começa às 8, ao vivo acaba às 2h30 da tarde, né? Nesse período aí de tempo, só Deus pode imaginar, e às vezes ele duvida também, né? Das coisas que acontecem na confusa República Brasileira, né? E mais uma vez aqui fica aí a nossa força, a nossa torcida, né? Pelo Bruno Covas, prefeito de São Paulo, estava internado ontem, um procedimento na região do aparelho digestivo, né? Para uma coisa de marcação exatamente do tumoral, o tumor regrediu bastante, né? Os médicos ficaram satisfeitos, todos nós ficamos contentes e, lamentavelmente, durante esse procedimento houve um sangramento, né? No fígado do Bruno, né? E ele acabou, o protocolo, né? Manda que o paciente então seja encaminhado à UTI, todo mundo ficou preocupado, um susto muito grande, mas ele está na UTI despachando, trabalhando, as informações são boas, está se sentindo bem, em breve deve retornar ao quarto. E ainda faltam 5 sessões, se não me engano, né? 4 ou 5 sessões de quimioterapia, aquelas de 30 horas que ele vinha reagindo bem, né? Então continuamos aqui na torcida, o Bruno já disse várias vezes, santista, filho da terra aqui, né? E a gente torce para que ele tenha plena recuperação o mais rápido possível. Se for para continuar na política, que bom, ótimo, né? Disputar eleição, reeleição em São Paulo, enfim. Se não for possível, que toque a sua vida, né? Da melhor maneira possível. É a torcida de todos nós aqui, minha especialmente no Ponto de Vista. Bom, a confusão está formada, o Ronaldo e Iberê. Ontem houve um depoimento até grave, né, do Tenente Coimbra, deputado estadual do PSL, filho do famoso conhecido nosso vereador Boquinha, daqui de Santos, dizendo que o gabinete foi invadido, né, e que ele não vai baixar a cabeça para ninguém, enfim, para o pessoal, os representantes dos trabalhadores, dos sindicatos, enfim, né. É o tal negócio. Os salários do governo do estado já não são lá, assim, muito convidativos, né? Diferente das empresas, né? Sabesp, Cetesb, né? MTU, as empresas pagam bem melhor. Agora, os salários dos funcionários, né, diretos, né, do estado não são assim tão convidativos. O pessoal passa por concurso, essa coisa toda, e agora tem que enfrentar essa reforma da Previdência. Eu não sei onde vai parar isso, não, viu? Isso é muito preocupante.
nós, na nossa primeira fala aqui, falamos da tensão, né? Existe um ambiente muito tenso nessa situação. E, lamentavelmente, a gente só tem que usar essa palavra, lamentavelmente, você se depara, às vezes, com algumas atitudes de provocação irresponsável de alguns parlamentares. Foi o caso, recentemente, de um deputado lá na Assembleia Legislativa que, usando da sua palavra no plenário, aquele Arthur Duval, Mamãe Falei, famoso youtuber. Expulso, né? do Pedro DEM, né? Ele é oriundo de um desses movimentos, aí me parece que é do MBL, alguma coisa assim, que ele é fruto dessa política recente aí dos influencers, dos youtubers, e ele se elegeu. E ele se acha no direito de ofender as pessoas porque está no exercício do parlamento. Tá e não é assim. Né, E não é assim. E não é assim. Então, por mais que você tenha que defender a sua causa, a sua tese, em respeito às pessoas, ele usando do plenário, ele ajudou a tensionar essa relação. Ele foi lá no plenário e chamou de vagabundo aqueles que estavam lá, né? Embora... É preciso colocar que o governador Dória também lá no passado recente, uma manifestação em Taubaté, onde policiais militares aposentados e pensionistas faziam uma manifestação também com relação aos salários, né? E ele chamou aqueles de vagabundo, ainda disse que estavam sendo pagos lá pelo Major Olímpio. Quer dizer, uma fala muito infeliz. Então, o homem público ele tem que ter responsabilidade na sua fala. Ele tem o plenário de uma Câmara, ele tem o plenário de uma Assembleia, de uma Câmara dos Deputados, do Senado, ele tem todas as plataformas de comunicação, a TV aberta, o canal de assinatura, as plataformas digitais de modo geral. Então ele é uma liderança, ele é um formador de opinião. Então ele tem que ter responsabilidade na sua fala. E isso nós não estamos verificando em alguns homens públicos. Então esse cidadão, esse deputado, ele ajudou a inflamar os ânimos, de tal sorte que ele provocou essa ocupação na Assembleia de fato. Ou seja, nós temos uma sociedade, Iberê, que ela tá aflorando as suas causas e se vestindo nas suas causas e que passa do limite. Ninguém está sendo mais tolerante, não existe mais ambiente de tolerância, de respeito. E você pega um deputado, um homem público, que desafia, tá, os trabalhadores, os servidores, tá? Não vamos entrar no mérito aqui se a reforma é boa ou não, porque até eu não a conheço com profundidade para possa defender uma bandeira. O fato é que o parlamento é o local da discussão. Se foi atropelado ou não, está demonstrado que foi atropelado o processo, Boturão. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu o prosseguimento. Então verificou-se ali que havia algum vício. Um vício no processo legislativo, que foi justamente uma matéria que mexe com tão profundidade e ao longo dos anos a relação previdenciária dos servidores sendo observada e discutida de forma atabalhoada. Por quê? Não houve a discussão necessária no âmbito da comissão. E foi isso que o Tribunal de Justiça entendeu, que lá na comissão, e determinou a suspensão para que volte a discussão nas comissões. Aqui a gente tem uma informação também do seguinte, né? Uma coisa meio preocupante, né? Porque policiais militares foram flagrados ontem na Assembleia Legislativa filmando, né, o público, as pessoas que estavam lá lotando as galerias e que estavam lá acompanhando, evidentemente, pressionando os deputados, porque havia lá um debate em torno, uma discussão em torno desse projeto, dessa proposta enviada pelo governo do Estado ao Legislativo, né? E estavam lá filmando para quê? Né? Vamos pegar os caras lá, cobrar dos caras. Você estava fazendo algazarra na Assembleia aquele dia. Que você pensa, o que vai gerar isso aí? Ou seja, é um clima realmente muito complexo. Intimidação, né? Então, mas o que acontece, eu acho que o Ronaldo colocou bem. Nós estamos passando um processo não é um pequeno, é um total desrespeito às instituições brasileiras. Há um total desrespeito. Ou é um deputado que usa o calão para falar tanta coisa dentro do plenário, é outro que xinga a mãe de não sei quem, é senadoras que almoçam na mesa do presidente do Senado. Nós estamos... Veja, isso aqui virou de tal ordem, um desrespeito que nós não garantimos a segurança de nenhuma instituição no Brasil. E aí volta a que nós estamos tratando desde o começo. A economia brasileira, só com bola de cristal. Eu quero saber quem no mundo vai investir o seu dinheirinho
em um país que não se tem a mínima garantia e respeito às instituições formais do país. Respeitadas, e não se respeita absolutamente nada. Então, nós vivemos um estado de caos. É possível o que esse deputado falou, chamou para briga, é uma coisa, fez o punho fechado e outro quis agredir. Mas isso não é uma novidade, nós vimos lá já Cajuru, já vimos tantos fazendo tanta coisa. E o mais interessante, é a coisa que me deixa estarrecido, é xingar a sua mãe e falar data máxima vênia excelência. Eu não entendo isso, gente. Isso é um circo, pô. Entendeu? Então, nós perdemos perdemos o respeito a absolutamente todas as instituições estabelecidas em uma democracia. E isso não pode dar bem. Não pode dar bem, eu não posso viver sob ameaça. Eu não posso estar dizendo aí, deputados, ex-deputados, líderes de partido, vão para a rua, pega no... Gente, para com isso. Quem paga a conta aqui, somos nós, né? Nós cansamos de falar aqui, né? Participação do Ronaldo, você também participou, outras pessoas, Chagas, enfim, né? Outras figuras importantes, Santana também apoiava essa tese, enfim, prefeitos, Paulo Alexandre, Pedro Gouveia, enfim, né? Pessoal ligado a finanças públicas, que a hora de se definir essa questão era no Congresso, né? Porque quando isso chegasse aos estados, imagina nos municípios. O que vai acontecer com as reformas propostas? O prefeito foi obrigado a fazer alguma alteração, fazer uma proposta de reforma e enviar para a Câmara Municipal. A pressão que os vereadores vão sofrer dos servidores, dos sindicatos, das categorias, enfim. Não digo em Santos, não é a Baixada Santista, não é aqui, São Paulo, essa coisa toda. São Paulo foi feita, né? O prefeito Bruno Covas encarou essa briga ano passado, também deu uma cor danada e tal, mas acabou no final sendo aprovado, né? Agora, e pelos rincões do Brasil afora, o que vai acontecer nessas discussões? E não realizando o que acontece, esses municípios e governos estaduais, a tendência é a inviabilidade financeira completa. A partir do momento de que o comprometimento do orçamento se destina grande parte para pagar aposentadorias e sem fazer esse reequilíbrio financeiro, gastos com educação, com saúde, com segurança, investimento menos ainda, né? Vão deixar de ser feitos, né? Então, a tendência também pode ser um aumento na carga tributária para o contribuinte, né? Quer dizer, o cenário é o pior possível, né? Então, eu acho que o Congresso Nacional perdeu uma grande oportunidade de, pelo menos, equacionar essa parte, já que deixou outras partes, como eu observei antes, não foram equacionadas, não foram resolvidas, privilégios foram mantidos, mas pelo menos essa parte aí que concerne principalmente os estados e municípios com mais deficiência, não foi resolvido. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu queria perguntar para o Ronaldo. Você já imaginou alguma vez na sua vida ver um governador de um estado desastrosamente ajoelhar na frente da chuteira de um jogador para... Foi ridículo. Mostramos a cena aqui. Mas, gente... Olha, isso é a qualidade que nós temos, rapaz. Um juiz, hein? Um juiz. Um juiz. Iberê, não sei se ele é aposentado, já deve ter se aposentado. Quando ele assumir o cargo, já se desliga automaticamente, ele não pode retomar mais, ele tem que se exonerar para... Mas ele deve ter cumprido já o período e conseguido se aposentar, diferente do Moro, né? Eu realmente não conheço, mas eu acredito que não, hein? Não sei. Eu acho que ele abriu mão da magistratura, não tenho certeza também, acho que ele abriu mão Eu acho que ele abriu mão da magistratura, né? Agora, Iberê, eu sempre converso com um amigo aqui, muito conhecido na cidade, do qual aproveito para mandar um abraço, né? O doutor Borba. E nós conversamos e uma vez eu disse a ele, doutor Borba, nós perdemos, os homens públicos estão perdendo a liturgia do cargo. Sem dúvida. E ele falou, realmente, e ele sempre fala comigo, a liturgia do cargo, doutor Ronaldo, por quê? Porque você está se despindo daquela autoridade que foi lhe dada, seja mediante um concurso público que o Estado lhe deu aos senhores juízes, promotores, auditores fiscais, seja o homem público que foi eleito pelo povo, que é uma autoridade que o povo lhe deu aquela autoridade para o exercício. E o que acontece? As pessoas começam a desrespeitar. Se o cidadão aqui, do lado de cá, está ao andar de baixo, que entregou a esse homem, o investiu de uma autoridade, e ele usa dessa autoridade
de forma desrespeitosa, o que o andar de baixo aqui vai pensar que está na rua? É só para lembrar, Trata o que o Iberê tudo do cita mesmo dado. é aquele vídeo que nós colocamos aqui, depois bem do título lembrado. do Flamengo, quando lá em Lima, no final do jogo, o governador Witzel, né, ou o desgovernador Witzel, né, ajoelhou-se aos pés do Gabigol. Não, Né? aquilo E foi depois lamentável. elogiamos muito aqui, elogiei muito a tudo do Gabigol. Né? O Gabigol fez, né, não deu nem bola para ele, e passou, saiu andando e foi lá para o banco, Agora, os Iberê, jogadores do Flamengo. Enfim. Nós esperávamos até, com todo respeito, tem um ano, vai fazer um ano exatamente do Congresso que nós elegemos e dos governadores que nós elegemos. Vejo decorridos um ano, onde nós esperávamos, todos nós esperávamos um Congresso com uma grande renovação que houve, talvez com uma qualidade melhor. Está aí a pergunta que fica. Teve essa qualidade melhor que esperávamos? A nova política parece que não vira muito. É né? que ali, viu, Ronaldo, antes de você chamar o intervalo, entrou naquela nave, é abduzido. Ele muda de figura de um dia para a noite. Vamos para o break e voltamos já já. Muito bem, sequência aqui do nosso ponto de vista. O Ronaldo Ferreira participa conosco, o Ronaldo da área de empreendedorismo aqui da cidade, advogado, o Iberê do marketing político e o Santana sempre atento aí a participações, não, Santana? Isso, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele diz o seguinte: há uma incoerência dos que decidem algumas questões como a Previdência. Aí ele questiona qual o valor pago hoje ao tenente que na sua reforma há mais de 30 anos foi promovido a capitão. O seu governo vai prejudicar outros trabalhadores da iniciativa privada. Bem, me permite aí. Bolsonaro na faixa de 10 mil. O Bolsonaro, ele teve de serviço ativo militar em torno de 10 anos. Quando ele entra na Escola Preparatória de Cadetes, em 1973, e ele vai embora em 87. São 14 anos que ele tem de serviço militar. Ele não chegou a completar 3 quinquênios, talvez, que dariam mais 15%. Né? Quando ele foi para a reserva, obrigatoriamente, que ele foi eleito no cargo público em 89, é exatamente 15 anos que ele fica, né? Então ele pegou 3 quinquênios, talvez, né? Ele vai receber proporcionalmente aquele período dele, 15 anos representando 15 dias. Então ele recebe metade do que seria o soldo de um capitão, acrescido ali do seu quinquênio, que é o seu tempo de serviço que ele tem direito. Então, provavelmente, ele deve receber em torno de R$8.000, alguma coisa mais ou menos por aí. Deve ser. Não sei, mas é o cálculo que se faz, que ele não... Mas é importante destacar, ele não recebe o salário, vamos dizer, o salário integral dele de capitão. Ele recebe proporcional ao tempo que ele fez serviço ativo. Por essa razão que ele virou deputado, né? O salário era pouco, então vamos para lá que lá é bom também. Na realidade, o capitão Lá dá para fazer Bolsonaro, rachadinha. ele não tinha mais saída, né, Iberê? Porque ele foi submetido a um conselho de justificação junto ao STM, ele não tinha mais carreira. Ele tinha que ir embora e qualquer pisada na bola dele, ele ia para a rua. A verdade é essa, né? Porque ele fez algumas movimentações lá, um tanto ortodoxa, que fere o pundonor militar e a honra militar, e foi salvo por um placar de 9-4 no STM. A verdade é essa daí. E aí ele foi aconselhado, não tem mais saída para você, o melhor é você. E ele se elege vereador no estado do Rio de Janeiro, porque ele criou todo um movimento em defesa do salário dos militares, e acaba sendo eleito no Rio de Janeiro, fica 2 anos apenas como vereador, é eleito posteriormente deputado federal e segue a sua vida de sempre. Bendito quem orientou ele, né? Sai fora. Não, foi. Ele se deu bem, verdade, 27 anos lá. E ali ele criou, havia um sentimento naquela época, na caserna, os salários estavam muito baixos, né? Os militares, até certo ponto, sofriam o seguinte: enquanto tinham aqueles gatilhos, primeiros semestrais, devido à inflação alta, então semestralmente revia o salário, dos militares era anual. Aí depois passou a ser trimestralmente, os militares continuaram sempre um passo atrás e ganhando uma situação muito ruim de salário. Ele levantou essa bandeira e depois ele também fez algumas conjecturas de ameaças de explodir, porque o salário está baixo, aquela coisa toda. E ele foi submetido ao Conselho de Justificação Militar, por quê? Porque no inquérito policial militar foi constatado que ele mentiu. Então, a auditoria militar, vamos dizer assim, lá em primeira instância, recomendou a sua exoneração das Forças Armadas por mentir, né? Que é a honra militar e o pundonor militar. E ele reverte isso no STM. Muito bem. Vamos aguardar, então, para ver com o que vai dar essa confusão toda, né? A verdade é o seguinte, a Caixa Econômica Federal, né, anunciou ontem a redução nas taxas de juros para o crédito imobiliário e também para o cheque especial. Mas cuidado, hein? Não comemora muito, não, porque
a redução não foi tão significativa assim. Né? E quem tiver um cheque especial até R$500, né, vai acabar tendo essa, não é uma isenção, né, mas se você tiver acima, na verdade é bom consultar o gerente do banco, né, se você tem conta, para entender direitinho o que vai acontecer. Né? Você pode estar pagando cheque especial a partir do ano que vem sem usar. Né? Isso é complicado. E, na verdade, o crédito imobiliário, a taxa passa da TR, né, mais 6,75% ao ano, para TR mais 6,5% ao ano. É uma queda aí de 0,25%. Né? Não sei se isso pode ajudar um pouco mais aí o mercado financeiro, a questão habitacional, que é um dos graves problemas que nós temos na região metropolitana, né, Ronaldo? A questão... Discutimos isso aí a vida inteira, né? Na verdade, essa história da habitação no Brasil é complicada. E também, assim, essas informações, caiu 0,02, assim. Macroeconomicamente é importante. Agora, microeconomicamente, o coitado não entendeu nem o que aconteceu com o dinheiro dele. Então, não dá para você fazer esta aplicação no seu pequeno saldo bancário. Agora, quando você fala aí do macro, para analistas econômicos, é fundamental cair 0,25, é fundamental. Mas eu pergunto, o benefício não chegou ainda em quem tem que chegar. Essa é a grande discussão. A questão habitacional no Brasil, ela é crítica, né? Você veja o grande déficit que nós temos no Brasil. E o incentivo à construção civil, ele se dá pelas linhas de crédito. Sim. É a melhor forma que você tem. Houve uma mudança, entre as mudanças que já ocorreram recentemente no início do ano, que foi até interessante, eles mudaram o sistema de amortização também, né? Porque você tinha lá o sistema de amortização continuada e passaram a usar a tabela price, de tal forma que você começa com a parcela mais reduzida e de acordo com a inflação, de acordo ela vai aumentando. Porque pelo sistema ao contrário, você vai diminuindo a parcela. Só que o impacto era maior, né? Na partida, você já iniciaria o seu financiamento no valor mais alto. Então, com esse valor mais baixo, chamou a atenção algumas unidades, várias unidades habitacionais, apartamentos aí que estavam há um bom tempo na prateleira, foram vendidos, melhorou um pouco o ambiente de negócio na construção civil aí, esvaziando os estoques. Bom, a gente tem que comemorar qualquer tipo de redução de taxa de juros, né? Mas eu acho que existem duas grandes dúvidas aí. Primeiro, com relação se os bancos particulares, os bancos privados vão acompanhar essa redução da taxa de juros, porque uma coisa é o banco oficial praticar essa redução, e outra coisa é se os demais bancos também vão, em nome da, entre aspas, competitividade, vão acompanhar também. Outra coisa é quem vai ter acesso a essa linha de crédito, porque grande parte dos brasileiros está com o nome sujo, né? Não tem acesso às linhas de financiamento nem de banco particular, muito menos de banco público. Então, acho que o grande esforço agora é oferecer incentivos para que as pessoas, como dizia o Ciro Gomes na campanha, limpem o nome, né? No mês passado tivemos aí um grande mutirão de tentativa de fazer as pessoas limparem o nome delas nas linhas de crédito, né? Renegociando dívidas, abatendo juros, multa desses empréstimos, dessas dívidas, mas, ao que parece, não surtiu um grande efeito, um efeito desejado. Mas, ainda assim, é preciso reativar essas pessoas, torná-las aptas novamente ao consumo, não só da casa própria, mas também ao próprio mercado de bens de consumo e assim por diante, né? Porque senão a economia vai continuar dando passos para o lado. Esse aí tem uma coisa curiosa. Há pelo menos 10 anos já se discute que o endividamento da família brasileira já chegava a um número de 66% das famílias estavam endividadas ao longo dos próximos 10 anos. Por quê? Nós tivemos aquela euforia, né, do crediário no Brasil, né? De comprar carro com 150 prestações, a linha branca, que aí todo mundo se enfiando para tudo. O governo do ex-presidente Lula, né? Então, economicamente, já se alertava que o endividamento da família ia estourar em algum momento. Porque eu contrario qualquer lei de Engels, eu contrario, não tenho dinheiro para viver, entendeu? Eu estou devendo.
e eu vou renegociando. Então, o que o Ciro Gomes dizia lá e o que o Marco está dizendo é, ou você estanca esse processo, ou você não vai reabilitar o brasileiro para ter nada. Pode dar linha de crédito, mas eu vou... A título de contribuição, Iberê, esse mutirão que o Marco Santana se referiu, foi um mutirão capitaneado pelos bancos, onde estavam identificados cerca de quase 60 milhões de brasileiros negativados. 57, alguma coisa, brasileiros negativados nos órgãos de... Então, isso é muito grave. E você só recupera isso, não tem outra saída. Com o quê? Emprego. Sim. Tá? Sem dúvida. Ou seja, a economia retomando de tal sorte que ela vai gerar emprego. Porque o cidadão, estando empregado, ele recupera a sua dignidade e a primeira coisa que ele vai fazer é limpar seu nome. É a primeira coisa, ir lá, porque agora você abre agora. Crédito, exatamente. Você faz um mutirão desse. Aí o cidadão chega lá na frente, olha, eu estou te dando um desconto aqui de 70% da tua dívida. Você devia aqui 10 mil reais, você paga 3 mil aqui dividido em 10 vezes, 20 vezes. O cidadão não está trabalhando. Ou ele está fazendo bico, ou ele está lá na informalidade e não tem nem condições de assumir. E se assume, não cumpre o acordo. Ronaldo, na verdade, esses mutirões de refinanciamento das dívidas é um excelente negócio para os bancos, porque na prática o devedor ali já pagou a dívida, já pagou o principal, já pagou juros, e aí o que o banco receber a mais aí é lucro para ele, né? Porque as taxas de juros no Brasil são estratosféricas, acho que são as maiores do mundo, né? Mas ainda assim é benéfico que as pessoas consigam renegociar e se habilitarem novamente para o crédito. Olha, nós estamos discutindo aqui, desde o começo do programa, essa possibilidade da economia estar realmente dando sinais de recuperação ou de que isso que a gente está vendo neste final de ano seja uma coisa absolutamente pontual, né? De liberação o restante, né, da parte de 50% final, enfim, do fundo de garantia, ou perdão, do 13º, na verdade, né, 13º salário, para quem é feliz e o tem, e a questão da liberação do fundo de garantia, essa coisa toda que o governo anunciou aí há 1 mês e meio, 2 meses atrás, as pessoas andaram sacando, estão sacando ainda, enfim. Vai ampliar agora, Edgar. Ampliar para 900, né? Isso. 900, não, para o salário mínimo, né? 900 e poucos, 900 né? e pouco. 900 e poucos reais, né? Bom, aí o Datafolha fez aquela ampla pesquisa, né, que avaliou aí de 30% positivamente o governo Bolsonaro, 30% negativo e 35% de regular, essa coisa toda, né? E tem uma série de quesitos que você vai aí devagarinho trazendo a público, né? E de acordo com o Datafolha, 52%, né, dos entrevistados avaliam que a inflação vai subir nos próximos meses, né? É o maior percentual desde agosto de 2018, que era de 54%. De lá para cá, o pessoal estava mais seguro, né, em relação, mais calmo, mais tranquilo em relação à retomada do processo inflacionário. Você realmente sente aí, em todo lugar, né, uma subidinha de preço aqui, ali, um aumento aqui, ali e tal. E normalmente, quando a gente sente, é porque a coisa realmente... Já chegou no fim da corda. Deixa eu falar um pouquinho a mais, um pouquinho, você nem sente, passa batida, enfim. De repente, quando você sente, olha o preço, fala, pô, mas que é isso, né? Está custando isso? A melancia está custando, o mamão está custando isso, né? O tomate, né? O quilo do feijão, essa coisa. Você se impressiona, é porque realmente a coisa não anda bem, né? Então, nós já estamos aí com a taxa Selic a 4,5%, né? Se o processo inflacionário realmente acontecer e ultrapassar essa faixa aí, nós vamos ter juros negativos no Brasil. Vamos. O Japão está com juros, né? Mas tem um dado interessante. Quando você tem essa redução de juros, em tese, você teria que ter o quê? Um aquecimento da economia na outra ponta. Por quê? Porque você teria os ativos financeiros circulando no mercado, tá? Financiando o crédito. Por exemplo, quando a gente fala do crédito, não é necessariamente o crédito da ponta do consumidor, pessoa física, né? Mas as empresas irem no mercado e se capitalizarem para fazer os seus investimentos nas suas plantas industriais, comerciais, de qualquer natureza. De tal sorte que a economia começa a ter um ciclo virtuoso de crescimento, né? E a gente não está notando isso ainda. Agora, o que se tem, se criou um ambiente agora de otimismo, né? Se vê uma perspectiva, você vê, e tem que ser assim, acho que a gente tem que acreditar que possamos ter um ano melhor do que foi esse, né?
Porque o ano passado, nessa época do ano, Iberê, nós falávamos no crescimento no Brasil para 2019 de 2,5%. Os ministros falavam isso. Falavam isso. O Isso aí foi ministro falado Paulo para Guedes todo falava mundo, isso, né? vendia assim. Olha, então vamos lá, os otimistas falavam em até 3%. Os mais realistas falavam em 2,5%. Os pessimistas eram em 2%, vamos dizer. O que aconteceu? Nós estamos terminando o ano, crescimento de 1%, com um detalhe, com a inflação subindo. Isso é grave, né? Estamos subindo a inflação porque a carne chegou no patamar que chegou. O dólar deu essa disparada aí que chegou a mais de 4,20, né? A arroba do boi lá na ponta, a arroba lá no campo, lá, ela aumentou, né? Consequentemente, o mercado externo, lá a China levou toda a nossa carne aqui, a carne subiu, o combustível subiu. Quer dizer, então carne de porco, carne de frango. Nós estamos num processo, um pequeno processo inflacionário que tem que ficar atento. E esse processo inflacionário, em tese, ele teria que ser seguido, vamos dizer, também por um aquecimento da economia na geração de renda e na geração de empregos. Eu tenho assim, eu acho que nós estamos pagando um pouco o processo da globalização, essa reversão, né, esse impacto desse novo governo na relação com o mundo. Então, essa coisa, eu vou no Trump, eu vou lá, eu beijo o Trump, aí ele promete não sei o quê, aí depois eu vou na China, a China vira o maior. Então, me parece que esta coisa ainda não se estabilizou para que você possa olhar o nariz adiante lá, o que é que pode acontecer. Por isso, eu acho que esses números, eles são conflitantes, entendeu? E, de alguma forma, nós ainda não achamos um caminho. E isso é que nos preocupa, é o que o Ronaldo está dizendo. Lógico, eu estou com duas variáveis aí que são perigosíssimas. E o governo não desconhece esse perigo, você pode ter certeza. É verdade. Só que eu não sei se está no domínio só do governo a solução. O mundo globalizado tem lá suas barreiras naturais. Então vamos ver como é que o governo se sai disso aí. O Iberê, Ronaldo, Edgar, outra coisa que eu acho preocupante é que um dos fatores que pressionam a alta da inflação é o aumento do consumo. Mais pessoas querendo comprar as coisas, menos produtos à disposição, então os preços, a tendência é aumentarem. Mas não é o que se vê na prática. A gente pega os números do IBGE, o que a gente percebe é um achatamento do poder de consumo do brasileiro, a redução da massa salarial, quer dizer, menos dinheiro em circulação. Menos dinheiro em circulação, mas ainda assim menos produtos, e os produtos aumentam de preço. Então é uma coisa muito preocupante que a gente parece que está numa sinuca de bico aí que não sabe qual que é a solução. O porquê que nós tivemos um pequeno aumento do consumo e tivemos ativos circulantes na forma do dinheiro, né, no mercado? A liberação do FGTS. Esses R$500 aí agora que veio sendo liberado desde setembro, ele é dinheiro que entrou na economia de forma muito rápida. Aí o que você teve que ver? Também já deu uma aquecida. Uma coisa meio artificial, né? Veja, foram soluções que já foram dadas lá no governo do Michel, lá atrás, no governo da Dilma também, não é? E que ele tem uma resposta rápida. Você imagina as pessoas tirando R$500, o quanto que isso vai chegando no mercado. E nós estamos chegando ao final do ano. O que é que você teve junto com isso? Uma solução para distensionar o momento, Sim, né? você distensiona o momento e cria um ambiente exatamente nesse instante, que é muito importante, isso é importante também, um ambiente favorável para o próximo ano. E você acresça-se a isso as liberações desses R$500 de várias contas do FGTS, juntamente com a primeira parcela de 13º, consequentemente você criou um volume na economia de recursos, de dinheiro, de ativo circulante. Um intervalo mais, já a gente segue aqui com o ponto de vista, em instantes. Muito bem, olha, ontem aqui na cidade de Santos, mais especificamente na Associação Comercial aqui da cidade, foi aí sacramentado, né, um projeto, um plano, com representantes de 12 instituições da sociedade civil organizada e, na verdade, fizeram um lançamento para as bases da criação do famoso Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, né? Um órgão que deverá servir para traçar algumas estratégias de crescimento aqui para a cidade de Santos no período de 20 anos, 2 décadas, né? A projeção é para a retomada aqui de algum tipo de crescimento, principalmente a área central da cidade, questão portuária, se for possível você trazer e impactar mais o turismo, né? Essa coisa toda.
A tomada de decisão, né, foi após uma conversa no auditório da Associação Comercial com o engenheiro Silvio Barros, foi prefeito da cidade de Maringá, no Paraná, em 2005 e 2012. E ele hoje presta esse tipo de consultoria em gestão, sustentabilidade e governança colaborativa. Por que Maringá? Porque Maringá é considerada aí talvez a cidade mais bem organizada, né? A cidade mais planejada do Brasil, enfim, né? E você tem sempre lá o prefeito que ganhe, seja ele de que bandeira for, de que partido for, enfim, ele fica ali meio que amarrado com esse conselho aí municipal de desenvolvimento urbano da cidade, né? Então você não pode fugir muito daqueles regramentos que estão colocados ali, e a cidade tem uma linha, né? Uma linha mestra aí de conduta, e a coisa lá em Maringá funciona muito bem. Vamos ver que benefícios, né? Ou o que é que esse conselho vai poder trazer de positivo para a cidade, né, Iberê? Na verdade, isso é importante, porque você amplia o processo de discussão. O processo decisório não fica na cabeça de um. Eu conheci, por exemplo, Santa Fé do Sul. É interessante, é uma cidade... O prefeito era o Itamar, hoje é deputado estadual, estive com ele lá. Também tem esse tipo de conselho. É uma cidade planejada, entendeu? De uma riqueza de detalhes que não adianta você mudar o prefeito. Essa é a grande realidade. Ele está preso àquilo que a comunidade, através dos seus conselhos e participações, definiram como prioritário. Isso é muito importante. Então, acho que Santos está de parabéns também, né? É uma contribuição da sociedade civil que é muito bem-vinda, né? A sociedade civil, ela tem as suas agruras, ela conhece, ela tem um olhar, às vezes, diferente de quem está na gestão. Então, ela vem a contribuir para que o agente público possa implantar aquelas políticas. Então, é muito bem-vindo, são discussões pertinentes, ressaltando também que a Prefeitura de Santos, nós temos um trabalho desenvolvido também para o escritório do Paraná, do Jaime Lerner, para o centro da cidade. Né? Que é da Comunitas, né? Que está desenvolvendo um grande trabalho nesse sentido, pensando justamente toda a cidade num todo, né? E Santos ali, a cidade de Santos, o nosso centro, o nosso Valongo, o mercado, né? São tudo contribuições extremamente positivas para a cidade. E o Itamar, Iberê, ele é considerado deputado empreendedor. Né? Ele é o deputado empreendedor, ele está à frente da Frente Parlamentar do Estado de São Paulo de empreendedorismo. É uma grande bandeira do deputado Itamar. Ele deixou uma grande escola lá na cidade dele. Sim, e ele é referência mesmo. Ele começou um trabalho, foi prefeito empreendedor, foi reconhecido pelo Sebrae. Sem dúvida. Hoje ele é o deputado, ele está à frente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo no Estado. É isso mesmo. Aqui, para completar, né, o Silvio Barros, ontem aqui na cidade de Santos, na Associação Comercial, né, ele veio acompanhado da ex-diretora executiva do CODEM, que é a Márcia Santin, e explicou o modelo adotado em Maringá. São 22 participantes, né, 3 deles do poder público, 3 apenas, né? Uma diretora executiva, câmaras técnicas, um conselho consultivo de ex-presidentes, corpo técnico e custeio pela prefeitura. R$500 mil por ano, ou 0,03% de 1 bilhão e 700 milhões do orçamento anual. Se for 0,03%, aqui em Santos vai dar um pouco mais, né? Vai dar mais. Vai dar uns 750, 800 mais ou mil. menos, 3 bilhões que nós temos aqui, um pouco mais de 3 bilhões. Vai dar 0,3. R$1 milhão, R$1 milhão por ano. Mais ou menos 3, isso. mais né? ou menos. E apenas a diretora executiva, segundo essa senhora explicou, né? E os técnicos são remunerados, né? Os demais são voluntários. Diga aí, Santana. Eu acho muito bem-vinda a criação de um conselho que pense a cidade, pense não só o presente, mas principalmente o futuro da cidade, se inspirar em experiências exitosas em outras cidades, não só do Brasil, mas também do exterior, em termos de urbanismo, né? Em termos da relação das pessoas com os espaços públicos, reunir especialistas, e principalmente especialistas da cidade, que têm a familiaridade com a cidade, que têm laços afetivos com a cidade, que vão poder também indicar as melhores soluções. E também, muito importante também, é esse conselho também, além desse conselho trabalhar, se pensar as fontes de financiamento desses projetos, porque muitos projetos vão demandar investimentos de grande monta e, logicamente, o município sozinho ele não vai ter a capacidade de poder custear todas essas obras. Então, a partir do momento que se definem os projetos, começam a se desenhar os projetos, tem que se começar a pensar também
como tirá-los do papel, da maquete, do PowerPoint. Pois é, e a gente vai aguardar então, né, o que vem pela frente, essa parceria entre esse Conselho de Desenvolvimento aqui da cidade, foi criado não está efetivamente sacramentado ainda, mas está definido, foi definido ontem na Associação Comercial, e essa parceria envolvendo aí o Poder Público, a Prefeitura de Santos já tem uma série de parcerias interessantes aí, né, obras da Ponta da Praia, por exemplo, não a Ponta da Praia, a escola que leva o nome do ex-prefeito Paulo Gomes Barbosa, né? E outras na área da saúde, por exemplo, né? Vários postos de saúde importantes, enfim, né? A Prefeitura de Vão se Santos, desenvolvendo assim, né, a Ronaldo? Prefeitura de Santos, a gestão do prefeito Paulo Alexandre, você veja, você governar com o PIB lá em cima é uma situação, gente. Você governar com PIB negativo, você veja que a maior parte, crises constantes de toda a natureza, e a administração atual do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, ela se supera nisso. Porque você vai buscar, junto à iniciativa privada, parcerias que fazem as coisas acontecerem, né? Tanto na saúde, como você citou, os equipamentos de saúde, através de parcerias com a Uniluz, né? Com as construtoras da cidade, com escolas, com o porto, com a atividade portuária, resgatando alguns bens públicos, construindo as vilas criativas, né? Tudo com recursos de uma parceria com a iniciativa privada, que é um modelo de gestão que o homem público tem que saber se reinventar. Não adianta você ficar chorando lá que o PIB caiu. Governar com o PIB lá em cima é fácil. Governar com o PIB negativo, resgatar, então está o mérito da gestão da administração. Nós vamos entregar aí à Prefeitura de Santos as obras da entrada da cidade, é outro trabalho onde a Prefeitura conjuntou todos os agentes envolvidos, a União, o Estado, né, e foi buscar recursos na Caixa Econômica Federal, e nós estamos deixando a cidade aí com uma entrada maravilhosa, que é o que o homem público deve fazer, buscar soluções. Não adianta, como disse o Santana, vamos fazer investimento e fica dando PowerPoint. É preciso executar. É verdade. E isso aí, esse Conselho de Desenvolvimento tem nada a ver com o DESB, Conselho de Desenvolvimento do Estado, né? A AGEM, o Iberê foi diretor da AGEM, enfim. São órgãos criados pelo governo do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios aqui, que tem aí os seus objetivos, mas uma dificuldade monstruosa, gigantesca, não é? De fazer acontecer, né, Iberê? É porque, na verdade, você tem uma limitação, né, de funcional, você não tem estrutura, você não tem capacidade decisória na AGEM, nem no CONDESB, nem com a relação dos prefeitos. Então, é assim, é um órgão que pensa, que planeja, mas dificilmente vai executar alguma coisa porque não lhe faz, não tem sentido. Não tem orçamento? Não, o orçamento é pífio e todos os cobrir ali a turma aqui. E os funcionários são cedidos por outras autarquias e tal. Então é assim, tanto que existe uma discussão, a região, por exemplo, do ABC, eles optaram por consórcio, né? Que tem uma figura jurídica diferente, com muito mais agilidade, onde as prefeituras são consorciadas. E se juntam, lá eles compram máquina, lá eles alugam máquina de um município para outro. Existem modelos. O nosso aqui ainda não pegou, não decolou, não conseguimos ainda, né, ter a capacidade de decisão, né, da região metropolitana aqui no nosso centro. E você veja, Iberê, o impacto. Você pega hoje uma situação com relação à Ponte dos Barreiros lá em São Vicente. O impacto que aquilo está dando para a região. Você pega a Praia Grande hoje, né, o trânsito de Praia Grande vai ficar caótico, está ficando caótico já. Então, soluções metropolitanas que somente quando vem à tona um fato dessa envergadura é que nos faz assim olhar e dizer, precisamos pensar isto melhor. Sem dúvida, com certeza. E sem contar, né, que a gente tem sempre um contato muito próximo com o prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, e eu vou repetir aqui mais uma vez. Há mais ou menos 1 ano e meio, o Pedro Gouveia fala da necessidade, né, do Estado comparecer, porque a ponte, a situação da ponte, a gente precisa rever a ponte, um problema com a ponte e tal, um problema de estrutura, a prefeitura não tem como, enfim. O ex-governador Márcio França, né, colocou lá uma verba interessante, importante, nos convênios que assinou com o São Vicente, que uma parte seria usada inclusive para reformar a ponte e outras obras importantes na cidade, quando o governador Dória fez o corte, né, nesses convênios assinados pelo ex-governador Márcio França, né. E São Vicente está aí, meu.
com as mãos estendidas para ver se o governador cumpre alguma coisa, ajuda aqui essa reforma, que é mais do que necessária. Como disse o Ronaldo, nós estamos dizendo isso aqui há um tempão. Isso vai impactar Praia Grande, parte de Cubatão e até Santos. Santos. Eu acho que, às vezes, você tem a ousadia do prefeito, né? Existem prefeitos que não obedecem essa liturgia. Não sei se conhece, o Ronaldo deve conhecer, o Zé Louquinho. O Zé Louquinho foi prefeito de Aparecida por 3 vezes. E ele decretou a proibição da enchente. É proibido ter enchente na cidade. Então, assim, ele chamava a situação, a atenção, e aí o governo corria logo para responder. Então, me parece que essa liturgia, esse tratar, ele é muito envolvido pela política. Nós estamos falando do Pedro Gouveia, mas ele também veio de um processo político com o Márcio, discutindo com o governador Dória fechou a orelha. Fez a oposição ao Dória, mas isto tudo está lá, a coisa, eu não vou dizer jocosa, não vou fazer que é irônica, mas pedalando para poder ir para casa. Só que é o teu negócio, né, Iberê? Porque não tem alternativa. Vamos dizer assim, 60% do prejuízo, não é, está na cidade de São Vicente. O prejudicado são 150 mil habitantes da área continental de São Vicente. Mas aí você tem percentual para Praia Grande, cujo prefeito Mourão apoiou o Dória de cabo a rabo do processo eleitoral, parte para Cubatão, onde o prefeito é do PSDB, né? O Ademário não teve assim uma atuação muito forte em favor do João Dória, mas claro que o prefeito tucano, né? E a parte menor, me parece, menos impacto aqui, mas tem um impacto também para o santista de maneira geral. Ou seja, ele criou um problema pessoal envolvendo um partidário do Márcio França que se está se esparramando regionalmente. E o grande problema é isso, os grandes penalizados não claro, são o prefeito de Praia Grande, esqueceu o de São Vicente. São os moradores, aquela pessoa que é obrigada a parar numa parte da ponte e andar a pé até eu já falei isso aqui. O governador de plantão, o presidente, não tem direito, o prefeito, de penalizar ninguém. Né? A partir do momento que ganhou, ele é o governador de todo o estado de São Paulo. Só que é o seguinte, se ele quer penalizar alguém, ele que procure os 60% dos paulistanos que votaram em Márcio França e, na verdade, votaram contra o João Dória. Porque o Márcio era uma pessoa meio que desconhecida ainda, né, do eleitor paulistano e tal, né? 60% dos votos úteis, né, da eleição do ano passado foram para o Márcio. O Dória perdeu na capital onde ele era prefeito. Então, se tem que penalizar alguém, penalize. Mas de qualquer jeito, Edgar. Não aqui o vicentino, Praia Grandense, o cubatense e o santista. Mas o que nos deixa triste é o seguinte. Nós estamos aqui falando de que o Márcio França perdeu, o João Dória ganhou, o outro que é parente do Márcio, o outro que votou, o outro que é do partido. Gente, e o povo? É isso exatamente. Estou colocando aqui. Quem é que pedala? Quem é que está lá, a mulher grávida pedalando para chegar em casa? Não é o prefeito está lá, o governador está lá. O homem público ele tem que ser maior do que sem dúvida. Isso, tá? Acabado a eleição, você tem que eleger, você tem que governar para todos. Tá? Essas mágoas, essas feridas não cicatrizadas do governo João Dória, ele que almeja, isso é notório, isso está alardeado, ele quer ser presidente da República. Para você ser presidente da República, você tem que sair vencedor de dentro da sua casa. Você tem que ganhar a tua sociedade demonstrando para o teu estado que você deixou coisas boas. Você tem que ter altivez, né? Trazer unidade. Isso não tá, e é o que está faltando nesse momento. E tem aquela história, né? Você tem que saber perder uma eleição e nesse aspecto o Márcio soube perder, né? Deu sua declaração, saiu de cena, e 3, 4 meses depois voltou, deu uma entrevista aqui, uma entrevista ali, fez algumas críticas pontuais e tal, né? Usou muito o Twitter, as redes sociais e tal, para fazer algumas críticas, apontar alguns equívocos aí do João Dória, coisas que ele dizia e que está se contradizendo, enfim, algumas contradições do governador, essa coisa toda que é absolutamente normal na política. Agora, por outro lado, você precisa saber ganhar, né? E saber ganhar, isso nós estamos dizendo aqui, é ter altivez. E para ter altivez, você precisa conhecer a situação. O que acontece? Não precisa colocar no mapa lá e desenhar os deputados que procuram, nossos 4 deputados representantes do Estado que procuram o governo do Estado, procuram o governador, né? Os nossos prefeitos, enfim, os secretários que descem aqui de vez em quando. Ele, governador do Estado, tem que passar lá pela Ponte dos Barreiros
Alguém tem que mostrar aqui, governador. Bem O impacto lembrado, é doutor. esse Ele aqui, não a apareceu situação é essa aqui, os 150 mil habitantes aqui, vai impactar Praia Grande ali, porque aqui o caminho é ali, nós estamos aqui, por ali vem o pessoal da Praia Grande, por lá vai o pessoal de Cubatão e tal. É diferente, completamente diferente que você ficar ouvindo secretários de Estado, deputados, enfim, e os próprios prefeitos lá no Palácio, do que sentiu o problema aqui, como sentiam o Covas, como sentiam o Alckmin, o José Serra, todos desciam aqui inúmeras vezes para acompanhar o que acontecia na região metropolitana. Ronaldo, obrigado mais uma vez pela presença. Até uma Muito próxima. obrigado, Boturão. Obrigado, Marcos. Obrigado, Iberê, tá? E a todos os amigos que nos acompanharam. Iberê sempre participando conosco, mais uma vez, também obrigado. Marcos Santana diariamente aqui com a gente. Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 da tarde, sempre aqui pela Santa Cecília TV. E a reprise você acompanha às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.